Fala, cara. Então nessa aula aqui a gente vai trabalhar um novo tipo de informação, né? Um novo tipo de data que existe em Python, que são os vetores, as listas, certo? Tem tem várias formas aí de você trabalhar com vetor, tem forma de trabalhar com matrizes também, com arrays, que a gente vai ver só lá na frente, mas eu criei esse scriptzinho aqui só para passar essas informações para você. Então deixa eu me situar aqui. Então, com relação aos tipos de informação em Python, a gente já viu o que, né? A gente já viu que existem os tipos booleanos, que eles correspondem a true e false, né? A gente diz que esse tipo de informação aqui, ela é do tipo booleano. Daí é 0 e 1, verdadeiro ou falso, tal são as estruturas de comparação, né, em Python. A gente já usou elas inclusive no laço while, onde eu colocava ali depois do laço a palavra true, para sinalizar que aquele laço ali estava com a condição verdadeira. Tem o tipo de informação que a gente chama de string, né, é o str, que equivale a um texto, entre aspas. Eu coloco a palavra Alex aqui, isso é uma string, já falei em aula. Informação do tipo numérica, ela pode ser do tipo inteira, né? É um número redondo, sem ponto e uma casa decimal depois. Ela pode ser do tipo float, ponto flutuante, né, que a gente viu. Pode ser a altura de uma pessoa, o peso de uma pessoa. Um bom exemplo para se fazer isso. Então, por exemplo, eu poderia dizer que eu tenho 1 metro, ponto, e 72 de altura. Então essa informação aqui é uma informação do tipo ponto flutuante, float, que tem um ponto, né? Tem uma casa decimal aqui, e isso é pertinente quando a gente está desenvolvendo. Tem algumas informações, alguns tipos de informações em Python que são mais complicadas e mais avançadas, né? Você pode trabalhar com números complexos, por exemplo. Isso aqui é uma coisa que eu acredito que a gente só vai vir lá no módulo intermediário, certo? Mas para essa aula aqui, a gente vai trabalhar com as informações do tipo lista, que em Python tem uma abreviatura ali que se chama list, né? Então, uma lista o conceito de uma lista é parecido com o conceito de uma variável, né? Porque uma variável eu posso dar um nome para ela, por exemplo, var. Poderia dizer que isso aqui é uma variável, um espaço na memória, onde eu vou usar para armazenar algum tipo de informação no meu software. Então, essa var aqui, eu posso colocar dentro dela uma informação do tipo float, uma informação do tipo inteiro, uma informação do tipo string, ou uma informação do tipo booleana, né? False e true. True e false, tanto faz. Certo? Então, uma variável, eu só posso colocar uma informação dentro dela. Uma lista, já o conceito é mais complicado. Uma lista é uma espécie de variável, só que dentro de uma lista eu posso ter várias informações distintas, diferentes. Eu tenho um exemplo aqui embaixo, depois eu chego nele. Mas, por exemplo, para eu começar uma lista, eu começo ela com um colchete, né? Daí eu poderia ter uma lista de nomes de colaboradores de uma empresa, por exemplo. Aí vamos supor que é uma microempresa que tenha só 5 pessoas. Então eu colocaria lá um nomezinho para o João, aí vírgula, aí eu colocaria outro nome para o José, daí colocaria outro nome para Maria e colocaria outro nome para o Alex, certo? Então eu tenho aqui ó, um vetor, né, que uma lista é um vetor, com várias informações ali separadas por vírgula, entre colchetes, dentro dessa lista. Ela está guardando para mim uma string chamada João, uma string chamada José, uma string chamada Maria e uma string chamada Alex. Tem 1, 2, 3, 4 informações nessa lista, certo? É uma forma mais avançada da gente trabalhar dentro do Python com informações,
certo? Você consegue comportar, vamos dizer assim, uma quantidade maior de informações dentro de uma variável usando uma lista. Até aqui eu acho que deu para entender, então deixa eu colocar aqui isso como um comentário, para que o Python não leve em consideração isso aqui, né? Então já coloquei. Então aqui embaixo eu coloquei um exemplo aqui, eu coloquei uma variável x, uma variável qualquer, e ela está recebendo o nome Lima, que é o meu sobrenome, né? E aqui embaixo eu coloquei uma lista, eu criei uma lista já. Eu estou dizendo que essa lista se chama lista. Na realidade ela poderia se chamar de qualquer coisa aqui, certo? Poderia se chamar exemplo. Ela poderia se chamar, sei lá, Alex. É o mesmo esquema de uma variável. Você dá nome para suas listas, certo? E é interessante que você dê um nome pertinente com as informações que você vai guardar nela. Nesse caso aqui eu só estou dando uma aula introdutória sobre listas. Então eu vou chamar ela de lista mesmo, certo? Então a gente tem a lista aqui. Dentro dessa lista eu tenho uma string, que é a palavra Alex, está entre aspas, certo? Então é um vetor de caracteres aqui, já. Eu tenho o número 1, que é um número do tipo inteiro. O número 2, inteiro. 3, inteiro. E tem um número de ponto flutuante aqui, que é o 1.6. Daí eu tenho uma variável x aqui. Como aqui em cima eu coloquei uma variável Lima, que está dentro desse x, automaticamente aqui nessa lista, esse x aqui, ó, ele está comportando essa string Lima. Acho que deu para entender, né? Tranquilo. Depois eu tenho um valor booleano aqui, ó, true, verdadeiro. E depois eu tenho uma comparação dentro da lista aqui, ó. Eu estou dizendo para o Python aqui, ó, 10, exclamação igual a 10. Então a comparação de igualdade em Python são dois sinais de igualdade, um junto do outro, né? Então se eu dissesse aqui, ó, Python 10 é igual a 10, ele teria que me retornar true, verdadeiro, porque 10 é igual a 10. Mas nesse caso aqui eu estou colocando a exclamação, né? Então estou perguntando para o Python, Python, 10 é diferente de 10? Ele tem que me retornar false, que isso aqui não procede, perfeito? Então, aqui embaixo eu coloquei um print. Você, para printar uma lista, você simplesmente digita o nome dela como uma variável mesmo. Aí depois, entre colchetes, você pode colocar o índice dessa lista, certo? Nesse caso aqui eu coloquei um índice 5. E eu vou explicar agora qual a sacada desse nome de índice, né? Então, daqui para baixo eu vou colocar 3 aspas, 1, 2, 3, que aí ele não reconhece isso aqui como código a ser lido, né? Tudo que está laranja aqui é comentário. Então, eu criei a lista. Antes da lista tinha uma variável e eu estou pedindo para ele imprimir a lista, o item 5 dessa lista. Se eu der um Ctrl Enter aqui, ó, ele dá um erro ali. E por que foi o erro? Tá na linha 35. Tá aqui embaixo o erro porque eu não fechei esse comentário. Tem 3 aspas aqui. Aqui embaixo teria que colocar mais 3. 1, 2, 3. Ctrl Enter. E aí ele dispara. E ele disparou a palavra Lima. Ele disparou essa variável que está aqui na lista. Mas por que ele fez isso, né? Porque uma lista, como eu falei no início da aula, ela é um vetor. Ela tem um índice, né? Então a gente diz que aqui, ó, vou criar um comentário aqui. Ela tem um índice aqui. Ela tem um índice. E esse índice, ele conta essa lista a partir do 0. Então Alex aqui, ó, nesse índice, equivale ao número 0. Esse 1 equivale a 1. Esse 2 equivale a 2. Esse 3 equivale a 3. Esse 1,6 equivale ao 4. A variável x, ela equivale a 5. Esse valor verdadeiro, true, ele equivale a 6. E essa
comparação que eu fiz aqui, 10 é diferente de 10, equivale a 7. Perfeito? Então, em uma lista, sempre você vai contar, assim, como o primeiro elemento que está nessa lista, você vai contar como 0. Né? E o último elemento, aliás, aí você vai na ordem progressiva aqui. Né? Depois do 0 vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a quantidade de elementos que tiver nessa lista. Uma coisa interessante que eu aprendi ontem ainda, cara, é que esse índice aqui ele pode ser usado também de forma negativa. Então aqui embaixo eu posso ter um índice de trás para frente também. Depois eu vou tocar nesse mérito aqui, mas vamos usar primeiro esse índice aqui de cima, certo? Aqui, ó, eu pedi para ele imprimir, print para mim, o que está na lista no índice 5. Daí qual é o índice 5? 1, 2, 3, 4, 5. O que está no índice 5 é a variável x. Por isso que ele printou para mim Lima aqui. Porque a variável x ela contém uma string chamada Lima. Agora eu quero imprimir essa última aqui, que é a 7. Né? Então eu vou apagar esse 5, colocar um 7 aqui e vou dar um run. Você vê que ele me retornou falso. Porque no índice 7 aqui tem uma pergunta. Né? Tem uma expressão aqui de pergunta. Dentro de uma lista também eu consigo imprimir um intervalo. Então suponha que eu quero imprimir aqui ó, do número 1 até o meu índice 6. Do 1 até o 6. Então para fazer isso a gente usa 2 pontos em uma lista. Né? Então eu vou colocar aqui, ó, print. Aí tem aqui lista. Eu quero do 1, 2 pontos, até o 6, que é o meu true. Perfeito? Então cliquei fora aqui. Estou dando um Ctrl Enter. Se não dá um clique em Run, tanto faz. Né? Segura o Ctrl, aperta Enter. Ele dispara ali. Você vê que ele disparou que está no índice 1, que é o 1. Entre 1 e 6, né? O que está no 6 é true. Ele colocou o x. Ele não considera o último intervalo. Isso é uma, como é que eu posso dizer, uma regra dentro das listas. Que aqui eu pedi um intervalo de 1 até o 6. Se eu pedir de 1 até o 6, ele vai imprimir para mim do 1 até o elemento que está antes do 6. Por que isso funciona desse jeito? Não sei te informar, mas é a regra do Python. Né? Então, no caso aqui, eu queria que o true ele entrasse também. Certo? E eu coloquei o 6 com essa finalidade. Para o true entrar. Só que ele não entrou. Entrou foi o x. Que isso é uma regra do Python. Então, se eu quisesse que true entrasse, eu teria que ter colocado 7 aqui. Ao invés de 6. Então, vou colocar um 7 aqui. 7. Estou dando um Ctrl Enter. E você vê que ele entrou aqui em cima. True. Isso é uma regrinha básica que tem aí. Então, vamos supor agora que eu queira colocar outros elementos nessa lista aqui. Então, depois desse sétimo elemento aqui, ainda vou colocar uma vírgula. Aí eu vou colocar qualquer outra coisa aqui. Deixa eu ver, vou colocar outra string aqui. Uma string com nome Python. Tem uma string com nome Python aqui e eu vou colocar mais um valor de ponto flutuante aqui, certo? Tá? Ficou maior aqui. Então os índices aumentaram também. Depois dessa parte aqui, 10 é diferente de 10, tem um índice 7, né? Então teria a palavra Python, que é o índice 8, e ainda teria esse 10.9, que seria o índice 9, certo? Ficou maior a lista. E eu quero imprimir do 3 até a palavra Python. Então o que é que eu tenho que colocar aqui dentro em lista? Eu quero do 3. Se eu quero do 3, eu coloco aqui nesse intervalo 3. Perfeito? E a palavra Python, ela está ali no 8. A gente aprendeu que se eu colocar 8 aqui, ó, ela não vai ser impressa. Se eu colocar 8, o que vai ser impresso é essa pergunta que eu estou fazendo aqui. Ó, 10 é diferente de 10? Então vamos testar aqui. Ctrl Enter.
Dei um clique fora, Ctrl Enter. Ele está um pouco lento, imprimiu. Run, imprimiu de novo. Então do 3 ele imprimiu 3, 1.6, Lima, True e Falso. Então 3, 1.6, o que está dentro da variável x, que é Lima. Ele imprimiu aqui Lima, né? Imprimiu o True, que está aqui. E essa pergunta que eu fiz para o Python, que é a 7, ele imprimiu também. Agora a palavra Python, que está no índice 8 aqui, ó, ele não imprimiu. Ele não imprimiu porque isso é uma regra, né, em lista. Se eu quisesse imprimir o 8, eu teria que ter colocado 9 aqui. Ó, 9. Então aqui eu estou dizendo, ó, Python, imprime para mim a lista do índice 3 até o índice 9. Daí ele vai imprimir aqui o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. O 9 está aqui no intervalo, mas ele não imprime. Ele imprime um que está antes. Isso é uma regra do Python, como eu já falei nessa aula. Então estou dando Ctrl Enter. Perfeito. E ele imprimiu para mim agora até a palavra Python aqui. Eu acredito que está dando para entender aí o que eu estou passando. Isso é só o início de lista, certo? Só uma primeira aulinha para a gente entender como ela funciona. Na próxima aula eu já vou me aprofundar um pouco mais a respeito desse assunto. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Um grande abraço aí e até uma próxima aula.